Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as afecções do sistema urinário, ou seja, as doenças principais do sistema urinário que envolvem, a nossa urina, ou a nossa falta, Olha lá, deixa eu pegar aqui ou a nossa, olha, dificuldade de urinar, nossa torneira, Então, os nossos rins, nós temos dois, eles têm qual a função mesmo? Fazer a filtração de todo o nosso sangue, ou seja, deixando dentro do sangue os compostos importantes e eliminando água e outros compostos que seriam tóxicos para o organismo, ok? Então, em pessoas que têm, alguma dificuldade, algumas doenças, tendo essa dificuldade de urinar, vai reter compostos, nitrogenados que vão tornar-se tóxicos para o organismo, ok? Então, os rins, eles estão localizados na porção posterior do abdômen. Então, a gente comenta, os rins ficam na porção aqui atrás, nas nossas costas, mas na nossa região, lombar, A gente põe as mãos, quando alguém está com alguma cólica renal, coloca, as mãos na região dos quartos, Então, a nossa região lombar, mas lateral, direita ou esquerda. Então, os rins estão numa posição posterior do abdômen. Eles são responsáveis, então, por várias funções, As principais, eliminação de toxinas do sangue por um sistema de filtração. Então, ele nada mais é um filtro do nosso sangue. Também, ele eliminando, esse sangue, essa urina, vai regular a formação do sangue e a produção também de glóbulos vermelhos. Então, os rins, ele tem, a eritropoetina, que vai também participar da produção de glóbulos vermelhos, do nosso sangue. Como ele tem um controle, de filtrar o nosso sangue, então com certeza vai regular a nossa pressão arterial sanguínea, Porque se eu perder mais líquido, a minha pressão ela pode diminuir, ok? E também faz um controle do delicado balanço químico e de líquidos do nosso corpo. Se o rim ele está trabalhando bastante, haverá mais urina. Se o rim diminuir o trabalho, vai diminuir a urina. Portanto, vai reter compostos tóxicos, ok? Pessoal, dando sequência, então aqui é uma questão anatômica para a gente revisar, Nós temos dois rins, então aqui ó, rim, este é um rim e este é outro rim. Então nós temos um rim direito e um rim esquerdo. Acima dos rins, nós temos umas duas glândulas suprarrenais, que elas são importantes porque elas fabricam vários hormônios, importantes no funcionamento do nosso corpo. É claro, veia cava inferior, veia cava, a veia renal, a artéria renal, é a parte circulatória que vai irrigar, fazer a irrigação dos nossos rins, tá bom? Então, dos nossos rins, eles fazem a fabricação da urina, e à medida que a urina seja fabricada, ela vai descendo pelos ureteres, sendo armazenada na nossa bexiga urinária. Então, de um lado, o rim esquerdo, e do outro lado, o meu rim direito produz urina e vai descendo até a nossa bexiga urinária. Então, nós temos a bexiga urinária, que é realmente um reservatório da nossa urina. Então, a função dela é ser um reservatório para, aos poucos, ser eliminado através da nossa uretra. Então, interessante, A nossa uretra, nós temos a uretra feminina bem diferente da masculina, porque a questão da distância. Então, a nossa uretra feminina, de nós meninas, ela é mais curta e nos homens, pelo tamanho do pênis, ela é mais longa, ok?
Então, outra visão, aqui já é um corte anatômico dos rins, tá? Vendo por dentro, é a nível de curiosidade para vocês. Então, dentro dos nossos rins, realmente, ele possui várias células que se chamam néfron, tá? Por isso que, quando você vai no médico especialista em rim, ele chama nefrologista. Por quê? As células básicas, né, de dentro do rim, um corte, né, da célula, se chama néfron. Então, a urina vai sendo produzida por todas as células, por esses canalículos. Então, a nossa parte aqui, essa rosinha, é o córtex renal. A urina sendo produzida, ela vai sendo, né, colocada através da pirâmide de Malpighi, ela vai sendo, né, colocada nesses nossos cálices, parece um copinho, uma tacinha. Tá vendo aqui, ó? Cálice renal. Então, ele vai pegando a urina que é produzida e vai caindo aonde? Na minha pelve renal, que é essa região, e vai descer pelo meu ureter, ok? Então, o nosso rim contém cerca de 1 milhão de unidades filtradoras, que são as células chamadas néfrons. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Também contém uma rede de vasos sanguíneos que faz parte, o glomérulo renal, é todo composto por inteiro do rim e o sistema, né, de irrigação desse rim. Então, o conjunto dessas duas estruturas é denominado corpúsculo renal. A primeira doença, né, básica que devemos entender e aprender é a famosa infecção de trato urinário, ou vocês verão muito em relatórios médicos a sigla ITU ou ITU, né? Infecção de trato urinário. O que vem a ser? São doenças, né? É a presença de um número significante de micro-organismos, normalmente bactérias, em qualquer porção do trato urinário. Então, lembrando, né? Desde a parte de baixo da uretra, subindo bexiga, ureter, até chegar nos rins, qualquer infecção, né, da porção do trato urinário é considerada uma ITU, uma infecção do trato urinário. Esses micro-organismos podem estar presentes somente na urina ou pode existir evidências de infecção. Então, a febre presente no paciente, né? Um mal-estar, um desconforto por conta do estado febril. A infecção em um dos órgãos pode disseminar-se e atingir o trato urinário. Então, lembrando, porque a urina é um meio líquido, então as bactérias elas podem, né, andar dentro do trato urinário. Então, começa numa região, mas as bactérias podem se mover e acabar afetando outros órgãos urinários. Isso é muito importante para a gente entender a questão da prevenção. Então, quais são as principais causas, né, da infecção de trato urinário? Então, os organismos mais comuns causadores da ITU, principalmente, se chama Escherichia coli, Enterobacter e Pseudomonas. Então, eu vou explicar mais ou menos a Escherichia coli, que ela é mais fácil de vocês entenderem, né? Eu falo Escherichia coli. Coli vem de cólon, cólon, ascendente, descendente, lembram do que? Intestino grosso. Então, imaginem aquele paciente onde a higiene, né, íntima é precária, onde ele passa o papel higiênico contaminando resíduos de fezes, ele vai trazer para frente da uretra e pode contaminar o meato urinário. Ou seja, essa bactéria Escherichia coli, ela é comum do nosso trato digestório, do intestino grosso, né, das fezes, e não no meato urinário. Então, imagine encontrar Escherichia coli na urina, né? Isso dá para identificar que a questão da higiene está errada no cliente. Então, esses micro-organismos encontrados normalmente aonde? No trato gastrointestinal. Então, eles contaminam a urina em função da proximidade entre o orifício uretral e a região anal, ok?
As principais causas, né? O uso de roupa íntima sintética. Então, tudo realmente que abafa, né, a nossa região púbica, a nossa região ginecológica, tá? Tanto em mulheres como em homens também. Uso de meias calças que deixam a região abafada. Por quê? Micro-organismo, ele gosta de crescer em meio molhado, úmido, né? Em meio quentinho, ok? Então, devemos evitar jeans, roupas muito apertadas. Às vezes, esses guardanapos sanitários, a gente acaba mudando o pH. Né? O que é o pH? É a questão da acidez, né? Da nossa região ginecológica, tá? Porque muda a temperatura e aí pode ficar mais propenso a ter infecção. Relações sexuais desprotegidas, uso de catéteres vesicais, as sondas, né? Nos homens, por exemplo, uma hiperplasia da próstata. O que é a hiperplasia da próstata? É o crescimento anormal daquela próstata. Ela vai ficar inchada e, por fim, ela pode comprimir a uretra do homem. E isso vai dificultar o esvaziamento da bexiga do homem, ok? Quais são os principais sinais e sintomas? Principalmente cefaleia, vômito, porque causam desconforto no paciente, calafrios devido à febre, uma dor lombar importante ou também abdominal, porque a dor, ela pode, né, caminhar, ela pode, né, da área lombar, ela vai irradiar-se para a região do abdômen. E os principais diagnósticos para o médico, né, detectar esse problema é através do exame de urina, chamada urocultura, que nada mais é aquele exame de urina estéreo, cultura de urina, né, feita no laboratório, e um antibiograma, que é um exame de sangue para detectar quais tipos de antibióticos vai surtir efeito nas bactérias, ok? Tratamento, principalmente, né, as infecções de trato urinário comumente são causadas por bactérias. Então, bactéria, nós utilizamos antibióticos, não só medicamento. Olha, a higiene íntima adequada, como também ingestão abundante de líquidos, de preferência água, né, gente? Água, suco natural, por último, refrigerante e menos ainda cerveja, né, destilados. E claro, olha como é cuidadoso isso, orientar por completo o esvaziamento da bexiga. Então, até no momento que a gente vai fazer nosso xixi de cada dia, desprezar a nossa diurese, nós temos que ter um ambiente tranquilo, porque não adianta ter pressa de querer subir logo a calça, porque sempre sobra algumas gotinhas de urina que você acaba não desprezando por completo, né, a sua diurese e contaminando, né, várias regiões do sistema urinário, por exemplo, pode causar uma pielonefrite. O que vem ser uma pielonefrite? É uma inflamação do parênquima renal. Então, imaginem que uma infecção que começou lá, né, na uretra, uma infecção de trato urinário, na bexiga urinária, ela pode subir e chegar nos rins, tá? Como eu falei do problema, né, da hiperplasia nos homens, que pode ser uma prostatite, que nada mais é a inflamação da próstata. Então, um problema, né, normal em homens, né, dependendo da idade, muito comum em idosos. Então, outra patologia é a famosa cistite, que é a infecção da bexiga, né? A infecção de urina, a infecção da bexiga urinária. Tudo que é it, vamos lá, it, inflamação. Cyst, sabe por quê? Porque nossa bexiga urinária não é realmente, né, um círculo, ele é circular o nosso órgão, então parece um cisto, algo arredondado. Por isso se chama cistite. É a inflamação da bexiga, geralmente, olha lá, começa na uretra a contaminação e a bactéria pode subir, causada mais frequentemente, então, por micro-organismos
que podem desenvolver, então, uma infecção. Então, lembra, né? Pode começar com uma inflamação e piorar para uma infecção, dando febre, né? Piorando o quadro. Como nos casos de cistites causadas por uso de sondas vesicais ou até equipamentos, tá? Contaminados, chamado cistoscópio. Então, são esses equipamentos aqui embaixo, tá? Através do exame chamado cistoscopia, os médicos eles conseguem identificar e entrar via catéter para conhecer, né, a bexiga urinária por dentro. Aí vocês vão falar, professor, é claro que esse cistoscópio deve estar, né, esterilizado, desinfetado, com certeza. Esse é o cuidado, né, do serviço que realiza esse atendimento. Então, olha que, né, uma visão bem anatômica, né? Nossa bexiga urinária realmente é uma coisa, opa, redonda. E dentro dela, nós vamos acumulando a urina. Então, olha aqui, orifícios ureterais, porque vem de um ureter e o outro ureter. Nós temos dois ureteres. Não vamos confundir com uretra, que é a saída da nossa urina, tá? Lembrando que para a gente também realizar, né, ter aquela vontade e fazer xixi, nós temos uma musculatura que vai trabalhar, se chama músculo detrusor relaxado. E nós temos os esfíncteres, né? Esfíncter urinário contraído. Nós temos o interno e nós temos o externo, que vai facilitar o controle, né, da nossa saída da urina, ok? Então, a incidência, né, em quem acontece mais infecção de urina, que a gente escuta muito. Nas mulheres, infelizmente, pessoal, são mais atingidas pelas cistites do que nos homens. Lembra que eu comentei que a uretra feminina ela é mais curta e na uretra masculina ela é mais longa por conta do tamanho do pênis? Então, essa é a justificativa. Tendo em vista o tamanho da uretra feminina ser menor que a masculina. Então, portanto, a nossa uretra de nós meninas fica mais próxima da região anal. Então, nosso cuidado com a questão da nossa higiene é muito importante. E claro, olha lá, na maioria dos casos, a cistite é causada por quem? A famigerada Escherichia coli, que vem de onde? Do nosso intestino grosso. Quais são as manifestações clínicas? Então, o que o paciente sente, né, quando tem uma cistite, uma infecção de bexiga? Os indivíduos acometidos pela cistite podem apresentar o quê? Primeiro, urgência miccional. O que é isso? É aquela vontade na hora de sair correndo no banheiro, ok? Um aumento da frequência urinária, então pode ser que você faça mais vezes ao banheiro, porém, né, a quantidade de urina é menor, só que a vontade de ir várias vezes é aumentada. Você pode ter uma queimação e dor à micção, que se chama como terminologia disúria, lembram? Podendo então ocorrer uma, né, complicação como a piúria, que é o acúmulo de, né, secreção purulenta na urina, bacteriúria, bactérias, né, aquela urina bem concentrada, hematúria é o sangue na urina e uma forte dor na região suprapúbica, né? Na nossa região, então, aqui abaixo, né, ginecológica, fica bem dolorida. O tratamento, né, normalmente, como a contaminação é sempre por bactérias, então, normalmente através de antibióticos, né, comumente existem vários tipos de antibióticos, mas eu dei como exemplo, né, rotineiramente, o famoso ciprofloxacino, né, que é um dos mais utilizados. Então, quais são os cuidados de enfermagem, né, principais? Primeiro, aplicar um calor e banho de imersão quente, né? Imersão quente, no que eu digo, morna, né? Não quente para queimar, porque vai aliviar a dor e a urgência miccional, porque vai dilatar, né, a musculatura, dando mais conforto ao paciente.
estimular a ingestão de grandes quantidades de líquidos para promover o aumento da diurese. Quanto mais eu ingiro a água, mais eu vou lavar o meu sistema renal e eu vou levar embora aquelas bactérias. Então, quanto mais eu coloco água no corpo, mais eu vou eliminar. Então, eu vou lavando, eu vou eliminando as bactérias do trato urinário. Vou orientar o paciente a não ter pressa de fazer xixi, tá? Então, com o intuito de reduzir o número de bactérias e para não ocorrer uma reinfecção, porque as pessoas, né, as mulheres, homens, não fazem tratamento adequado e dentro de 15 dias volta a mesma infecção, a mesma queixa, né, de disúria, por exemplo. Lembrar em alguns cuidados na coleta de urina, tá? Para fazer cultura, oferecendo sempre um recipiente estéril, né? Orientar a fazer uma higiene da genitália externa com água e sabão, né? Então, daqui, quem nunca, né, já fez um exame de urina, né, para fazer um check-up? E ao desprezar também o primeiro jato de urina, a gente é orientada no pessoal do laboratório de exames clínicos, você, né, vai fazer a primeira urina do dia, você vai desprezar só o primeiro jato. Por quê? Ele já vai fazer uma limpeza imediata do seu trato urinário. Só que você vai só o primeiro jato e você segura aquela urina na sequência. E você vai coletar no frasco estéril, né, respeitando a técnica, não contaminando o recipiente. Outra doença muito importante, né, se chama glomerulonefrite difusa aguda. Nada mais é que uma resposta inflamatória do glomérulo, então é dentro do rim, tá? Contra alguma substância nociva, que pode ser uma bactéria, gerando então, né, uma reação inflamatória dentro do rim. Ao fazer isso, o sistema imunológico vai produzir anticorpos que, ao depararem com o antígeno, que é no caso a bactéria, vai formar um complexo, né, inflamatório para fazer aqueles soldadinhos, né, da nossa defesa. Então, no caso, vai causar a inflamação, vai piorar as queixas do cliente. E lembrando que a glomerulonefrite é uma infecção renal, né, é dentro do néfron. Então, olha lá, né, naquela visão que a gente fez dentro dos rins. O glomérulo, ele é bem interno, né, uma visão de microscópio. Então, é uma infecção muito perigosa. Quais são as manifestações? A cefaleia, tá? A cefaleia, dor de cabeça, mal-estar geral por conta, né, da febre que pode acontecer também, um edema facial, então a pessoa vai ficar com um inchaço, porque os rins, estando em processo inflamatório, vamos pensar, ele vai estar filtrando normalmente todo o sangue que passa por ele? Não. Então ele vai acabar retendo líquido. E principalmente, onde que a gente observa quando uma pessoa está inchada? É o rosto da pessoa, ok? Também vai ter dor na região do flanco, né? Aquela dor na região lombar aqui atrás. Pode acontecer do paciente se tornar, né, tornar-se hipertenso, porque, de novo, o rim não está processando adequadamente a urina. Então, o líquido vai ficar retido no paciente, na circulação. Isso pode aumentar a pressão. Portanto, diminuição da diurese, de novo, hematúria, colúria. O que é colúria? É uma urina bem concentrada, normalmente de cor amarronzada, tá? A gente fala cor de Coca-Cola, ok? E isso já é um indício que tem uma coisa grave acontecendo, né, no sistema urinário do paciente. Então, o tratamento são os de proteger os rins, que estão já com problema de fazer a eliminação, né? Fazer a filtração do nosso sangue. Portanto, ela é orientada a permanecer um repouso no leito, tá? Geralmente de 2 a 3 semanas, fazer um mês de repouso relativo e atividade física controlada, para não sobrecarregar o sistema renal. O tratamento ele é ambulatorial, né? Mas é sempre para tratar realmente as complicações que vai aparecendo.
Por exemplo, não falei que o paciente pode tornar-se hipertenso? Então, tem que fazer um acompanhamento, claro, com um cardiologista, né, um nefrologista, para não piorar o quadro cardíaco do paciente. Então, assistência de enfermagem nós deveremos fazer diariamente, encaminhar o cliente para pesar. Lembra que eu falei que esse paciente com problema renal, ele pode ficar inchado? Então, a gente tem que pesar sempre em jejum, lembra disso, né? Antes do café da manhã. Fazer o balanço hídrico. O que é esse balanço hídrico? É controlar realmente tudo que o paciente bebe, né, de líquido ou até recebendo por soro na veia, tudo tem que ser contabilizado e também desprezado via urina, ok? Para acompanhar a função renal e, né, o aumento ou redução daquele edema, do inchaço que o paciente está tendo. Junto a isso, vou oferecer uma dieta com restrição de sódio. O que é o sódio, pessoal? O nosso sal. Porque quanto mais salgada a comida fica em casa, vocês não ficam com mais sede? Ok? Então, tem que reduzir o sal do paciente, por quê? Para melhorar a pressão dele, ok? Então, lembra, até de água e proteínas, eu vou ter que fazer uma restrição. O médico vai orientar isso. Por quê, pessoal? O rim já está com uma função renal diminuída. Então, se eu colocar muita água para aquele paciente beber, pode entrar em sobrecarga aquele rim e realmente ele parar de funcionar, ok? Então, fazendo tudo isso, eu vou diminuir o edema, vou controlar a pressão arterial e o risco de uremia. Professor, o que é uma uremia? Tá? Dentro do nosso sangue, nós temos compostos chamados ácido úrico, ureia, creatinina, tá? Então, se esses compostos não estão sendo liberados pela urina, aonde que eles vão ficando? No nosso sangue. Então, a uremia é o excesso de ureia no sangue e isso não é bom para o sistema nervoso, ok? Podendo até causar uma confusão mental no paciente. Portanto, né, está piorando o caso do cliente, né? Agora nós veremos a insuficiência renal, que nada mais é insuficiência renal, o rim está insuficiente, ele não está trabalhando mais de forma adequada. É uma mudança na forma do funcionamento dos rins, onde estes tornam-se incapazes, olha lá, de eliminar toxinas que deveriam ser liberadas pelo xixi, jogadas fora, então vão ficar dentro do nosso corpo e isso vai fazer muito mal ao paciente, tá? As razões que levam o indivíduo a desenvolver insuficiência renal são variadas, que são várias causas, né, possíveis que causam a insuficiência renal. Nós temos dois tipos, a insuficiência renal aguda. Portanto, em alguns pacientes com doenças graves, os rins podem parar de funcionar de maneira rápida, porém são temporárias. Rápida porque a função renal é perdida em algumas horas e temporárias porque os rins podem voltar a funcionar após algumas semanas. Em muitas ocasiões, o paciente necessita ser mantido por tratamento de diálise, tá? Até que os rins voltem a funcionar. Então, a insuficiência aguda, renal aguda, ela ainda é melhor do que a insuficiência renal crônica, né? Porque sendo crônica é por tempo indeterminado. Olha lá. A insuficiência renal crônica é a perda lenta, né? Progressiva e, infelizmente, irreversível das funções renais, à medida que vai degenerando, né, as partes, né, internas das células renais, dos néfrons, né, essa função renal ela vai ficar, né, perdida para sempre. Atualmente, ela é definida pela presença de algum tipo de lesão renal mantida por 3 meses. Então, é bastante tempo uma lesão crônica. Principalmente, quais são as causas, né, da insuficiência renal?
da insuficiência renal. A hipertensão arterial. Então, vamos explicar, né? Como os rins são os responsáveis no organismo pelo controle da pressão. Quando eles não funcionam adequadamente, ocorre a elevação da pressão arterial, que por sua vez leva à piora da função renal. Como eu comentei, o rim, né, vai ter a sua dificuldade de eliminar, além de metabólitos, água, ou seja, o paciente tende a ficar hipertenso. Outra causa, né? Diabetes. O diabetes também é uma das mais importantes causas de falências dos rins. Por quê, pessoal? O diabetes é aquele acúmulo de glicose no sangue. E a molécula de glicose ela é muito grande para ser filtrada. Então, ao longo do tempo, ela pode ir lesando internamente, né, o sistema renal, os néfrons. Tudo bem? Após cerca de 15 anos de diabetes, alguns pacientes começam a ter problemas renais, com perda de proteínas na urina e o aparecimento da pressão arterial alta. E por fim, né, uma glomerulonefrite, ou seja, o paciente desenvolve uma inflamação renal que, né, não sendo tratada de forma adequada, pode evoluir para uma insuficiência renal. Então, resulta de uma inflamação crônica dos rins. Depois de algum tempo, se a inflamação não é curada ou controlada, pode haver perda total das funções dos rins. Os sinais e sintomas, principalmente, olha lá, alteração na cor da urina. Então, a cor de Coca-Cola, né, a famosa colúria ou sanguinolenta, que é a hematúria. Dor ou ardor quando estiver urinando, que é a famosa disúria. O paciente vai reclamar que ele tem que levantar mais de uma vez à noite para urinar, vai ter aquela dor lombar, a pressão arterial vai subir, ele pode apresentar-se um pouco de anemia, pode ter fraqueza e desânimo constante por conta da anemia e apresentar náuseas e vômitos frequentes pela manhã, por toda alteração, né, fisiológica. Os exames para se diagnosticar é muito importante no nosso trabalho, junto à enfermagem, dos médicos. Então, primeiramente, o sangue, né, para coletar ureia, creatinina, bicarbonato, sódio, potássio, ácido úrico, cálcio e fósforo. Pessoal, são substâncias, né, que em valores normais no sangue é uma coisa. Se eles estiverem alterados, cada tipo pode evidenciar um tipo de patologia que o médico vai avaliar. A urina, a gente vai avaliar sedimento urinário, sódio, creatinina, que são os compostos também dentro da urina. Exames de imagem, como o serviço de ultrassom e uma tomografia computadorizada, é muito solicitado pelos médicos para realmente ver o rim por dentro. E em último caso, mas ele pode ser pedido, né, solicitado, uma biópsia renal, ok? Quando o médico ele tenta, não consegue identificar, diagnosticar, ele solicita então uma biópsia renal, que vai ter que ser, né, retirado um pequeno fragmento do rim para ser analisado no laboratório, ok? Portanto, o tratamento da insuficiência renal, ele é um tratamento clínico, então baseado, né, nos sinais e sintomas do paciente. Então, lembrou que esse rim, ele está sobrecarregado muito. Então, eu vou tratar de evitar uma hiperidratação, então sempre controlar a parte hídrica do paciente. Vou evitar uma hipercalemia, tá? Hipercalemia, eu tenho que evitar, né, o aumento, tá? Principalmente do potássio, ok? Do nosso sangue, porque o potássio, ele também tem que ser, muita coisa tem que ser liberada. E o potássio muito alto no sangue pode causar uma parada cardíaca, ok? Vou evitar sempre uma infecção ou piorar a infecção e sempre uma alimentação adequada. A diálise peritoneal, pessoal,
né, ela entra nos tratamentos, né, de uma insuficiência renal. Então, uma diálise peritoneal, ela usa o revestimento do abdômen, tá, que é uma membrana peritoneal, para filtrar o sangue, podendo ser feita na residência do paciente. Então, eu comento que é tipo um troféu para o paciente, porque com certeza ele já fez bastante tempo de hemodiálise, que é aquela da máquina, para depois ele realizar em casa, essa através do peritônio. Então, é um catéter colocado, né, no abdômen do paciente, feita cirurgicamente, ok? Então, aqui é uma imagem para vocês verem, né, que um líquido, um composto, né, um soro, vai ser introduzido dentro da cavidade peritoneal, tá? Ó, tá vendo essas bolinhas? São todos os órgãos do sistema digestório que vai estar em contato lá com o líquido e na medida que vai saindo o líquido, entra em contato com o sangue, né, que está das vísceras em contato e vai por osmose, por difusão, passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, as coisas sujas vai sair e vai depois que tudo entrou, esse soro ele vai ser colocado na parte de baixo. Então, o que entrou vai ser desprezado, infundiu na cavidade do paciente, deixou um tempo, né? Passou, fez a difusão. Então, o meio sujo foi para o soro e o soro fica todo escuro. Fez então a diálise peritoneal. A hemodiálise já é diferente porque consiste na filtragem do sangue, agora através de uma máquina. Olha a máquina aqui do lado, né? A diálise peritoneal usava o quê? O abdômen. Agora, na hemodiálise, ela é aquela máquina que o paciente vai estar conectado, tá? Normalmente de 3 vezes por semana, né? Depende da prescrição do médico, em sessões de 4 horas, que é o tempo que dura uma hemodiálise. Para que o sangue passe pela máquina, é necessária a colocação de um catéter venoso ou a confecção de uma fístula, né? Então, vamos ver aqui. Então, uma fístula arteriovenosa. Então, o médico, ele de modo cirúrgico, ele vai pegar uma artéria e uma veia e vai suturar de forma que vai ficar um, um canal, né? Um vaso com uma pressão arterial, mas saindo sangue sujo. Por isso que é uma fístula arteriovenosa. E ela fica dilatada. Estão vendo aqui, ó, essa imagem? Por que ela fica dilatada? Porque pensem, gente, ó, é uma artéria que vem com sangue com uma força muito grande, a pressão de artéria, e vai se unir a uma veia. E veia não tem pressão. Tá? Então, aquele turbilhonamento do sangue faz a fístula ficar dilatada, ok? A assistência de enfermagem, então sempre, né, nós faremos uma investigação sobre os fatores de risco e hábitos de vida da população, que abrange a Unidade Básica de Saúde, o ESF, né, do seu bairro, orientação sobre o uso de medicamentos e seus efeitos colaterais. E sempre avaliando os sintomas do paciente, né? Quanto à melhora, evolução e lembrando, sempre comunicar à equipe de saúde, tá? A UBS ou SF deve acompanhar os pacientes hipertensos e diabéticos, porque são as grandes complicações, né, da insuficiência renal, ok? Hipertenso e diabético. O que mais? Vou monitorar a pele quanto à hidratação daquele cliente, porque, poxa, ele não pode receber muito líquido para não ter aquela sobrecarga renal. Portanto, a pele dele pode se encontrar ressecada, né? Então, eu vou estar oferecendo hidratantes, né? Para estar controlando aquela hidratação da pele. Vou monitorar os níveis hidroeletrolíticos séricos do paciente. E vou ter que analisar todos os exames de sangue, né? Que vou ter que estar coletando e assessorando o médico na análise desse sangue. Realizar o balanço hídrico, a quantidade de líquidos que entra e que sai do paciente. Sinais vitais de rotina, né?
na unidade, avaliar níveis de hematócrito, HCT, hematócrito e HB hemoglobina. Por quê, pessoal? Lembra que eu comentei que também função renal é controlar a liberação das células sanguíneas, células vermelhas, as hemácias, tá? Então, o paciente que tem problemas renais, eles vão ter problemas também de anemia. Então, eu tenho que controlar realmente, né, o hematócrito, o hemograma desse paciente, tá? Juntamente ao médico. Manter o estado nutricional, fornecendo uma dieta hipercalórica, porque tem que melhorar a questão da resistência, né? Mais hipossódica, com pouco sal, hipocalêmica, potássio e alguns suplementos vitamínicos. Orientar a importância da restrição hídrica, fornecer sempre um apoio psicológico, porque não é fácil receber um diagnóstico de uma insuficiência renal. Avaliar sempre, né, sinais de infecção, porque o paciente já tem uma insuficiência renal. Se ele tiver uma porta de entrada de alguma infecção, os rins poderão entrar em colapso gravemente, tá? E sempre, pessoal, avaliar o funcionamento da fístula, daquele catéter que a gente vai estar introduzindo para fazer a hemodiálise. Ok, gente?